cristalino. Há uma questão que nós temos que entender. Na penhora, existe uma ordem. A lei resolveu estabelecer uma ordem de bens que serão suscetíveis de penhora. Eu não preciso dizer para vocês toda a problemática que pode surgir entre credor e devedor sobre nomeação de bens. Porque o executado sempre vai querer nomear aquele maquinário velho. A sogra? Não. Aquele maquinário velho que ele tem, por exemplo, na sua empresa, que tem valor líquido quase nenhum. Então, o que nós temos que entender? O executado e o exequente precisavam entrar num acordo. Esse acordo foi estabelecido pelo artigo 655 do CPC. O artigo 655, ele fala dos bens suscetíveis a serem levados à penhora. O primeiro deles é dinheiro. E a lei pode mudar 800 vezes. Dinheiro sempre vai ser em primeiro lugar. Você pode dar dinheiro em penhora? Claro que posso. Para poder discutir a dívida, eu posso fazer isso. Segundo da ordem, veículos de transporte. Veículos de transporte. Se eu tiver uma scooter, ela continua sendo veículo de transporte. Terceiro lugar, os bens móveis. Eu vou falar só dos 5 primeiros, pelo menos os mais importantes. Em quarto lugar, os bens imóveis. E em último, os navios e aeronaves. Muito bem. Entrando no campo da penhorabilidade, nós precisamos olhar agora o mundo bizarro, o contrário, os bens impenhoráveis. O ordenamento processual civil contempla 2 grupos de bens impenhoráveis. Um está no artigo 649 do CPC, não vai ser objeto do nosso estudo, mas recomendo a vocês que leiam o artigo 649 e verifiquem lá o rol dos bens impenhoráveis. Nós, por aqui, vamos falar sobre um assunto, na verdade é o assunto que me compete falar agora, até para encerrar essa explicação da aula, sobre o bem de família, a Lei 8.009 de 90. Pelo ano da lei, vocês já estão percebendo que o legislador demorou muito tempo para criar o bem de família. O que é o bem de família? É o único bem da entidade familiar, não sujeito à expropriação judicial. É o único bem da entidade familiar que não pode ser penhorado. Na verdade, o legislador ele criou um sistema axiológico, um sistema valorativo, dizendo o seguinte: o que vem a ser princípio da dignidade humana? A casa com seus bens. Posso executar o executado? Posso. Posso arrancar o couro do executado? Posso. Mantenho a casa dele. Uma primeira pergunta que eu faço a vocês: o homem solteiro tem bem de família? A mulher solteira tem bem de família? Sim. Todos eles têm bem de família. Ser encalhado não é crime. Eu quero deixar claro para vocês que quando a gente trabalha com família, a gente não pode ter aquela concepção de desenho de criança, pai, mãe, filho, filha e uma flor maior que todo mundo. Bem de família, ou melhor, família para os fins de proteção da Lei 8.009 de 90, pode ser uma pessoa solteira, tem até súmula recente do STJ dispondo nesse sentido. A primeira questão que nós temos que enfrentar em relação ao bem de família refere-se à construção física, ao imóvel. E no tocante ao imóvel, nós temos que lembrar o seguinte: qual é o bem de família em princípio? É o bem destinado à moradia. Se a família tiver, por exemplo, 4 imóveis, mas reside em um deles, aquele será o bem de família. Nossa família mora num triplex de cobertura mármore Carrara, de frente para o mar, é bem de família. As outras casas não serão. E se a família tiver um bem só, ele será o bem de família. Há autores que defendem hoje o efeito cascata, que o executado poderia vender essa casa, comprar uma menor, não vem ao caso agora. Tá claro? Então, basicamente, essa é a regra. Só que, Renato, se eu não souber aonde mora o executado, se não houver dados suficientes para verificar onde reside o executado, qual é o bem de família? É o bem de menor valor. Existe a questão do registro, você pode registrar no cartório
A Lei 8.009 de 90 permite isso, mas basicamente se você não tem, é o de menor valor. Estamos claros ou não? Só que a regra da empenhorabilidade, meus amigos, não é uma regra absoluta. Porque nós temos algumas situações em que o bem de família pode ser levado à constrição judicial. De ordinário, o bem de família foi criado, concebido, erigido pelo legislador para permitir e dar vigência ao princípio da dignidade humana. Mas vão ocorrer situações em que o princípio da dignidade humana é afastado, em detrimento de outro valor, talvez mais importante, naquele momento. Primeira situação que vocês podem imaginar, não vou falar sobre todas, mas vou abranger praticamente todas as situações em que o bem de família pode ser penhorado. Primeiro é o caso de renúncia. A parte pode renunciar ao bem de família. O bem de família não é um direito absoluto, indisponível, sagrado, sacramentado. Ele pode abrir mão do bem de família. Segunda situação em que o bem de família pode ser levado à constrição judicial. Dívidas do empregado ou da empregada doméstica. Ela fez um crediário nas Casas Bahia? Não, não foi isso. Você, morador de uma residência, tem uma empregada, um empregado doméstico, essa moça foi mandada embora ou saiu, entrou com uma reclamação trabalhista. Você, reclamada, pessoa física, vai ter que pagar. Se você não tiver bens, sua casa responde. Dado o crédito privilegiado do seu trabalho. Isso não ocorre, quero deixar isso claro para vocês, se você for pessoa jurídica. Se é dono de uma empresa, seu empregado sai, quem responde é o patrimônio da sua empresa, salvo, evidentemente, se fizer desconsideração da personalidade jurídica. Terceira situação, essa para mim é a clássica. Se alguém me perguntar algum dia na rua, Renato, por que existe uma exceção? Por causa desse caso. Dívida de alimentos. Dívida de alimentos. O princípio da dignidade humana concedido ao pai, ele perde toda a sua razão pelo princípio da dignidade do menor em se alimentar. Se o pai não tiver condições de pagar os alimentos, a sua casa responde. Mas duas situações. Existe uma outra situação peculiar no nosso ordenamento, que é a dívida do próprio imóvel. E aí a gente pode abranger uma série de hipóteses que a própria lei de família deixa espalhada. Então nós temos o condomínio, o IPTU, o financiamento, a hipoteca, que não é uma dívida, mas é um gravame. Então a dívida sobre o próprio imóvel responde. E por fim, meus amigos, apenas para encerrar o programa, a dívida do fiador em contrato de locação. Então o fiador em contrato de locação, a sua casa responde. Seria ilógico, no mínimo irracível imaginar, que um fiador preste fiança e a sua garantia justamente são seus bens e o seu bem não pode ser penhorado. E é exatamente por isso que nós encerramos essas duas fases da execução. Falamos aqui da fase inicial e da fase da penhora. Agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito a atenção de vocês. Vamos agora para as perguntas. Até mais. Muito bem, meus amigos, estamos no segundo bloco. Pergunte ao professor. Não esqueçam de mandar suas dúvidas e suas questões para provafinal@lfg.com.br. E agora vamos começar as perguntas. Vamos para a primeira pergunta, então? Professor, o executado não pode mais nomear bens à penhora? Muito bem, minha colega. Na verdade, o executado pode nomear bens à penhora. Eu havia até ressaltado com vocês e quero deixar isso claro. Não é que o executado não possa mais nomear bens à penhora. A regra não é peremptória. É que a redação anterior do CPC, no artigo 652, dizia que o executado era citado para, em 24 horas, pagar ou nomear bens à penhora. Hoje ele é citado para pagar. Tanto é que existe uma série de mecanismos para poder, enfim, permitir ao executado trazer o bem à penhora. Inclusive, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, o executado pode até ser intimado para apresentar bens à penhora. Então é importante que vocês entendam